Glória a Deus, igreja, amada igreja, Pai do Senhor. Eu fico até constrangido. Pastor Marcelo só tem um defeito. Os irmãos já sabem o defeito, né? Não preciso nem de pronunciar. É o tricolor. Amados irmãos, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Pastor Marcelo tem marcado nossa vida lá em Areal. Tem sido um canal de bênção sobre nós. E hoje, esse número seria bem maior. Mais um viajando, o outro doente. Mas os irmãos que vieram de lá para cá, vieram com o coração sedento por agradecimento, sedento por cooperação, sedento porque o pastor Marcelo tem sido referência para nós. E já entrando aqui na mensagem de hoje, né, na nossa vigília, mas, amados irmãos, entrando na mensagem de hoje, eu meditei um pouco sobre avivamento. Tenho certeza que já foi falado aqui nessa semana o que nós pensamos sobre avivamento, o que é um avivamento. E antes de eu falar o significado da palavra, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que você entenda que eu quero já dizer o que não é avivamento, o que a gente considera que não seja avivamento. Hoje há uma confusão muito grande, porque muitas pessoas tendem a chegar na igreja e chorar e fazer muitas coisas, só que chega em casa e não é nada daquilo. E isso não é um avivamento. Eu já vi pessoas, eu tinha um rapaz que ele chorava durante os cultos e depois foi acusado de ser estelionatário. E tantas outras coisas. Uma vez eu vi uma moça e ela estava lá empolgada e daqui a pouco chega uma criança, isso no nosso retiro, ela enfia um garfo na barriga da criança. Então, assim, o que não é avivamento? Para a gente entender o que é avivamento, a gente tem que entender o que não é. Porque o avivamento produz, sim, avivamento produz uma vida poderosa com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas avivamento não é só você ter um momento de empolgação. Avivamento não é isso. Avivamento, amados irmãos, é algo muito além. Peter Tanch ministrou uma palavra há cerca de alguns anos atrás, e ele estava falando de uns 10 maiores líderes que caíram. O tema da pregação era Termine Bem. E esses líderes eram líderes muito importantes no reino de Deus, pessoas muito influentes, mas pessoas que não terminaram bem. E eu venho fazer a pergunta para você nessa noite, porque muitas das vezes nós estamos vindo aqui à igreja, nós estamos vindo aqui ao templo, mas nós realmente estamos buscando um avivamento em nossa vida? O nosso coração está buscando um avivamento? A pergunta que eu faço para você essa noite é: aonde está o seu coração? Você pergunte para o irmão do seu lado: aonde está o seu coração? Pode perguntar. Amados irmãos, a palavra hoje não é para te emocionar, não é para, mas sim para transformar a sua vida, é para te fazer acordar, é confrontar o pecado da sua vida. Porque, como diz aqui o tema, não existe avivamento sem oração, sem palavras. Os maiores avivamentos do mundo começaram com oração. E, na verdade, eu desafio qualquer um aqui a falar de algum avivamento que não tenha começado com oração, que não tenha começado com busca. E também, eu falei de exemplos negativos, mas também temos exemplos positivos. Tem uma história que eu tenho contado lá na igreja, já contei 2 vezes lá na igreja, de um diácono. E essa história mexeu muito comigo, porque mostra aonde está o nosso coração, mostra qual que é o nosso intuito e mostra aonde queremos chegar. Ao mesmo tempo que você vê pessoas, muitas das vezes em altares de igrejas, vazios por dentro, você vê pessoas, às vezes, no bastidor de igreja, cheio da presença do Espírito Santo, transbordando de oração, transbordando de vida em abundância de Cristo Jesus. Amados irmãos, e esse diácono, o nome dele é Zé Maria, e ele já era velhinho quando
atual executivo de missões nacionais, atual executivo da Convenção Batista Brasileira, Fernando Brandão, tinha 22 anos e foi consagrado a pastor. E ele passou pelo concílio dele com pouca idade, e quando ele chega naquela igreja, o diácono pega e defende ele. Um grupo de diáconos a criticar aquele pastor. Obrigado. Começam a criticar aquele pastor recém-formado. E falam, mas não pode bater palma no louvor, você tem que resolver isso. E aí chegava o Zé Maria, não, o pastor antigo não resolveu, vamos ajudar o pastor, a gente está aqui para somar com o reino. Só que o Zé Maria, ele tinha uma característica muito interessante, que era esse coração temente ao Senhor. E agora vocês vão entender por que eu estou contando dele aqui. Ele chegou para o Fernando e chega para ele e fala que ele estava com leucemia. E o pastor logo questiona, você sabe o que é leucemia? Você sabe que isso é grave? E ele já era de idade. E ele fala, sei, mas Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Mas pastor, você sabe que essa doença pode acontecer qualquer coisa. Sei, mas Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle. E esse diácono, ele vai até o hospital ser internado para fazer a químio, e naquela época você ficava internado para fazer, e fazendo o procedimento, o pastor Fernando Brandão sai da Caixa Econômica e vai visitar ele à tarde. E quando ele chega naquele hospital, lá em BH, o diácono pega e levanta e vira para ele, já com aquele sorriso amarelo, eu não falei que Deus estava no controle? Ó, 2 aqui do quarto já se converteram, e levanta daquela maca, daquele leito, e sai daquele quarto, e chama o pastor para fora, ó, aquele ala ali, tem um que quer conversar com o pastor, aquele outro lá pediu oração na igreja, ó, aquele lá quer batizar, falou que vai sair daqui e vai se batizar, e aquele diácono começa a repetir, Deus está no controle, eu não te falei que Deus estava no controle. E o que chamou a atenção, que em momento nenhum ele falou dele, em momento nenhum ele falou da doença que ele estava passando, mas sim do propósito de Deus sobre a vida dele, sim da missão que Deus entregou para ele. E por que eu quero começar com essa história aqui hoje? Porque, amados irmãos, há um avivamento sobre a sua vida, mas seu coração deve estar alinhado ao propósito de Deus, seu coração deve estar alinhado ao que Deus quer para você, seu coração deve estar alinhado ao que realmente importa. Não foque em coisas que não importam, mas foque naquilo que Deus te trouxe aqui nesse mundo para fazer. Seja apaixonado por Deus, seja apaixonado pela palavra de Deus, seja apaixonado pela oração. Amados irmãos, quantos avivamentos nós já passamos na história, e todos esses avivamentos têm algo em comum, a oração. Tudo começa, pastor Yong-Shu, da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul, ele vai falar que a oração, o sermão dele é o mesmo sermão, domingo de manhã, é praticamente o mesmo sermão. Eles tinham 5 membros e vieram até 700 mil membros. Mas por que eles cresceram tão rápido? De 58 para 93, saíram de 5 para 700 mil membros. Ele falava que começava a oração dele no sábado e terminava no domingo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, amados irmãos, deve haver um intuito, deve haver não somente um intuito, mas a ação de buscar, a ação de obediência. Não adianta você ficar pensando, eu quero viver um avivamento, se você não tiver uma transformação por completo na sua vida, se você não tiver uma iniciativa na sua vida de viver o avivamento. E não vão pensar que avivamento começa com coisas grandes, às vezes começa com uma pessoa só. País de Gales, os irmãos sabem da história do avivamento de País de Gales. Começou com um menino de 26 anos, nem teologia tinha, mas começou porque ele tinha oração, porque ele tinha um coração voltado, o coração do Zé Maria, o diácono, era o coração dele. Amados irmãos, e por isso que a gente vai estar falando um pouquinho essa noite,
Deus tem algo para você. Você não está aqui à toa, mas você deve ter um coração obediente, um coração voltado para Ele, um coração ali alinhado ao seu Deus. Ele promete que podemos todas as coisas, mas, amados irmãos, podemos todas as coisas se nós tivermos o coração alinhado a Ele. Podemos todas as coisas se nós estivermos fazendo a vontade dEle. Assim, tudo nós podemos, tudo podemos alcançar. E continuando, eu quero abrir a palavra de Deus, João 10:10. É um versículo, é um texto bíblico muito conhecido. Pode estar toda a igreja lendo? Só o versículo 10 mesmo. Glória a Deus. Amados irmãos, talvez você esteja questionando, por que ele está lendo esse versículo logo no meio de uma pregação de avivamento? E eu quero trazer algumas coisas interessantes sobre isso aqui. Porque o diabo, ele não precisa te tirar da igreja para que você não tenha avivamento. Existem pessoas que passam uma vida frequentando cultos que não têm um avivamento. O diabo só precisa conquistar o teu coração, os desejos diários de sua vida, que aí ele vai conquistar quem você é de verdade. E aqui, por incrível que pareça, o contexto desse versículo, João 10:10, ele na verdade, se você for ver o contexto, nem é realmente o diabo, que o diabo é destruidor sim, mas Jesus Cristo estava nem se referindo ao diabo. Se você ler o capítulo 9 e você vê o contexto ali também, você vê que ele está falando dos líderes, dos falsos líderes, porque são as distrações que fazem com que nós tenhamos a nossa falta de avivamento, são distrações que fazem com que a sua mente, o seu coração se afastem do propósito de Deus, que você muitas das vezes fala assim, eu estou chateado e eu só vou ir aos cultos, eu estou chateado porque fulano fez isso e eu quero, mas não se trata da história de fulano, não se trata da história do outro, se trata da tua história com Deus. Se trata do seu coração perante Deus, do seu alinhamento com Ele. Qualquer pessoa que está aqui, com a descida do Espírito Santo, tem acesso direto com Deus. Qualquer pessoa que tenha aceitado Jesus Cristo como único e Salvador da sua vida, tem acesso a Deus em qualquer momento de sua vida. Mas, amados irmãos, o que vocês têm que entender é aonde está o seu coração, aonde está o seu desejo. O que vocês querem da sua vida? Aqui falou no versículo que nós teremos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quantos de nós temos somente sobrevivido na igreja, no templo? Quantos de nós temos sobrevivido somente um dia após o outro? Porque são muitas as desculpas. A gente fala as desculpas, mas a gente sabe que todo lugar tem desculpa para tudo. Porque hoje está frio, porque hoje está tarde, porque hoje eu estou cansado. Porque agora passou o meu tempo de servir a Deus, vou deixar outro servir. Quantas desculpas, quantas coisas nós temos falado. Mas, amados irmãos, tem uma vida em abundância te esperando, e não importa a idade, não importa quem você é, pode ser da mais criança ao mais idoso. Deus tem um propósito sobre a sua vida, e esse propósito pode começar hoje. Basta você não somente ter o intuito, mas ter a ação de começar uma vida de oração. Basta você fazer como aquele pastor da Coreia do Sul, que começou um avivamento. Eles tinham 700 mil membros. A igreja deles começou na mesma data que a Igreja Batista de Areal, em 58, com 5 membros somente. Mas quando questionado, eles perguntaram como que ele administra o tempo para cuidar de tantas pessoas. E ele fala, 70% do meu tempo é orando, é fazendo devocional com Deus, somente 30% do tempo é administrando a igreja. O que eu quero dizer para você, que 70% do seu tempo, da sua vida,
deve ser buscando a Deus, deve ser, eu estou falando 70%, mas eu quero dizer assim, que a sua vida deve ser plena no Espírito Santo, deve ter uma plenitude, que você realmente viva cheio da presença dEle, e que você realmente viva buscando uma vida em abundância, uma vida de oração, fazendo as melhores coisas desse mundo. Amados irmãos, esse assunto do avivamento é um assunto mais importante da vida cristã. É o assunto do rompimento da sua vida, da grande mudança da sua vida. O que estamos falando aqui hoje à noite é algo que pode transformar o resto da sua vida, impactar a sua família, impactar a sua igreja. Quão bom Deus levantasse muitos e muitos avivalistas. Quão bom Deus levantasse muitas pessoas com o coração quebrantado, e dessa conferência saíssemos daqui com pessoas orando diariamente, orando sem se preocupar com o tempo. Uma vez uma moça falou comigo que ela começa a orar à noitezinha, 8, 9 horas, e teve um dia que ela perdeu a hora, foi até 4 horas da manhã orando. Como é bom escutar isso, como é prazeroso ver que tem pessoas ainda alinhadas ao coração de Cristo. E aqui a palavra está dizendo para que tenhamos vida, e vida em abundância. O que significa você ter vida em abundância? O que significa que Cristo veio para que você tenha vida em abundância? Amados irmãos, a vida do cristão, ela deve ser abundante em todos os aspectos. A vida do cristão, ela deve ser uma vida cheia, uma vida plena, chegar à capacidade máxima do Espírito Santo sobre si, deve ser uma vida transbordante do Espírito Santo na sua vida. 2 Coríntios 10:3 diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amados, a nossa luta não é contra a carne, mas é poderosa em Deus. Muitos de nós estamos pensando em resolver a nossa vida com o nosso braço, com a nossa força, em resolver a nossa vida do nosso jeito. Mas, amados irmãos, as nossas lutas são poderosas em Deus. Elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quem dá a última palavra da sua vida é Deus. Quem dá a última palavra de tudo que você faz é Deus. É só você ter um coração cheio dele, ser pleno do Espírito Santo, um coração avivado, um coração verdadeiro. Porque se ele não fizer, não há quem faça. Se ele abrir a porta, não há quem feche. Se ele não abrir, não há quem abra. Amados irmãos, é Deus que manda. Ele controla tudo. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Mas aonde você se encontra no meio disso, você tem acesso a um Deus tão poderoso para transformar tantas coisas. Mas o quanto de tempo, e agora eu estou falando literalmente de tempo, você tem destinado para falar com esse Deus? Porque muitas vezes nós pregamos, nós falamos, porque Deus é o mais importante em nossas vidas, mas não separamos nem 3 minutinhos por dia para falar com Ele. Isso é um dado preocupante. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, a média de oração dos pastores dos Estados Unidos, 7 minutos. Amados irmãos, por isso que muitos avivamentos recuaram, porque o povo esqueceu daquilo que Deus tinha feito. A história ela vem se repetindo. O povo de Deus, quando você vê lá no Antigo Testamento, era o tempo todo, o povo era abençoado, daqui a pouco o povo esquecia do que Deus tinha feito. Você vê Neemias, ele levou o avivamento ao povo novamente, mas antes o povo tinha esquecido o que Deus tinha feito lá atrás. Quantas vezes Deus pegou o povo e libertou? Poxa, o povo atravessou o mar. Imagina você atravessar o mar, como é que devia ser? Foi uma aventura, né? Imagina, uma adrenalina. Eu sentiria um pouquinho de medo, mas, amados irmãos, é o poder de Deus. Imagina você comer o pão que caiu do céu. Mas, amados irmãos, o povo daqui a pouquinho está esquecendo. E assim você entra no período de juízes, você entra no período de reis, e tem rei bom, mas daqui a pouco tem rei ruim. E assim você vai, aí você chega em Neemias, e o povo esquece. E lá atrás,
Nós já, alguns lugares dos Estados Unidos, avivamento, Inglaterra, a gente tem, John Wesley, tinha uma comunidade, né, que era dos garotos universitários, que os mais tradicionais falavam assim, mas não pode surgir de garotos, era o Clube Santo, e surgiu o avivamento deles, porque eles buscavam, porque avivamento não tem a ver com quem você é, avivamento não tem a ver com a sua idade, mas com a sua disposição de buscar a Deus, tem a ver com o seu coração alinhado a Deus, tem a ver com o seu coração, igual o Zé Maria, não se importa mais com as coisas terrenas, mas com as coisas espirituais. Porque a minha vida não importa, porque os meus planos são considerados estercos, comparado aos planos do Senhor. Amados irmãos, apóstolo Paulo escreveu uma das cartas mais alegres da Bíblia. Mas quem foi apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo foi chicoteado, apóstolo Paulo ficou nu, sofreu com nudez. Apóstolo Paulo foi chicoteado tanto por romanos quanto por judeus. Apóstolo Paulo, ele sofreu apedrejamento. Apóstolo Paulo já morreu quase várias vezes. E ele pega e fala que em Deus pode todas as coisas. Ele pega e fala que ele está muito alegre. Os apóstolos em gerais, os apóstolos, lá em Atos, você vai ver que eles foram chicoteados por pregar o Evangelho. Imagina você chicoteado por pregar o Evangelho. Quantos de nós murmuraríamos? Poxa Deus, como é que tu permite um negócio desse na nossa vida? Mas eles pegam e saem de lá muito alegres, porque eles tiveram a honra de ser chicoteado pelo nome de Jesus Cristo, a honra. Amado, você tem que entender a transformação que Deus faz sobre a nossa vida. Essa é a transformação do avivamento verdadeiro, e não a pessoa ficar pulando, a pessoa ficar rodando, não, isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento tem a ver com o mergulho espiritual da sua vida no seu dia a dia, um mergulho constante sobre o Espírito Santo sobre a sua vida. Amados irmãos, os apóstolos, naquela época, apóstolo Pedro, ele teve um tempo que ele negou a Cristo, mas teve um tempo que até a sombra dele curava pessoas. A história vai nos falar que ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não quero entrar aqui o que prova, o que não prova, mas antes, esses homens viviam com medo. Daqui a pouco, quando eles recebem o Espírito Santo, esses homens saem em ousadia pelo nome do Senhor Jesus Cristo e vão até o fim por Ele. Irmãos, é preciso ter um encontro verdadeiro, porque a oração, ela é poderosa. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amados irmãos, tem plenitude do Espírito Santo, não quem grita mais, não quem faz qualquer outra coisa, mas sim quem gera fruto. E fruto se gera, está lá em Gálatas os frutos: mansidão, amor, longanimidade. São 9 frutos ao todo. Amados irmãos, você tem que entender que Deus, Ele está de braços abertos para mudar a sua vida. Isaías 59 vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos ajudar, nem os ouvidos tampados para que não nos possa escutar, mas que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O que eu quero dizer é que Deus, Ele está disposto a cuidar de você. Deus, Ele está disposto a mudar a sua história. Ele está disposto a te brindar. Quando você nasce nele, o diabo não te toca. Mas o que eu quero dizer também é que você pode estragar o propósito de Deus sobre a sua vida. Sansão estragou o propósito de Deus sobre a vida dele. Moisés adiou o propósito de Deus na vida dele. José cumpriu o propósito de Deus com muita fidelidade e virou governador do Egito. O que Deus tem para você é para todas as pessoas que estão aqui, mas o que você faz com ela que define quem você é diante de Deus. Deus tem um grande propósito sobre a sua vida, mas o que você faz com esse propósito é o que define quem você é diante de Deus. Quantos de nós
Já escutamos a história dos discípulos do caminho de Emaús, que quando retornaram daquela casa, voltaram muito alegres, mas quando foram, estavam tristes, mesmo com Jesus falando com eles, e não perceberam que era Cristo. Quantos de nós temos Cristo batendo na nossa porta e não estamos percebendo que Cristo está distante de nós, que Cristo não está em nosso coração, estamos vivendo uma vida de uma forma somente de bater cartão, uma vida somente de sobrevivência. Mas eu tenho certeza que a partir dessa noite, se você se entregar, se você quiser levantar para ter uma nova vida, Deus vai te dar uma nova vida, uma nova história. Deus vai cuidar do seu caminho, vai cuidar da sua vida. João 16, 1 diz assim: eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. 2, vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem a mim, nem ao Pai. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Preste atenção, porque ainda estava com vocês, isso Jesus dizendo. Porém, agora eu vou junto para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Amados irmãos, tem uma aguinha que eu vi o rapaz passando. Talvez, imagina você vivendo com Jesus Cristo há 2000 anos atrás, e que você estava ali com pessoas sendo curadas diante de você, diante dos seus olhos, você vendo aqueles montes de milagres acontecerem, multiplicações dos pães e peixe, pessoas ressuscitarem, e aí Jesus fala que é melhor para você que ele vá. Eu acho que a reação de qualquer pessoa aqui seria desesperadora. Como assim é melhor do que eu vá? Como assim é melhor que eu vá, Jesus? Pô, o Senhor está cuidando da gente, como é que o Senhor vai abandonar a gente agora? Mas, amados irmãos, a Bíblia fala que Jesus Cristo falou que era melhor que ele vá. E Jesus Cristo, amados irmãos, ele fala isso, e provavelmente isso choca, porque os discípulos, eles largaram tudo para seguir a ele. Você vê Mateus, cobrador de impostos, você vê Pedro deixando a empresa dele de peixe, e ao mesmo tempo, agora ele fala que ele vai, mas ao mesmo tempo, amados irmãos, ele fala que enviará o Consolador para nós, o auxiliador vier e ele convencerá as pessoas do mundo. Era para Jesus Cristo subir para que o Espírito Santo entrasse em nossa vida. Melhor do que viver com ele, melhor que Emanuel, Deus conosco, é Deus em nós, é Deus em nosso coração. E Deus hoje, ele está batendo no seu coração para que você viva um avivamento em sua vida, para que ele viva e viva de forma abundante em seu coração, transbordando sobre outras vidas o que ele pode fazer. Amados irmãos, o plano de Deus está lá em Colossenses 1:27, é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança que vocês tomarão parte da glória de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida, como o único caminho, como a única verdade, amados irmãos, você passa a ser morada do Espírito Santo. Ele passa a habitar em seu coração. E quando o Espírito Santo está em você, você passa a ter potencial para transformar esse mundo. Você passa a ter potencial para transformar qualquer pessoa, porque é Ele que convence. Porque o Espírito Santo te dá poder para isso.
E, amados irmãos, mas o que eu quero que você entenda, que o objetivo de hoje é que você saia com a sede de não somente ter a aceitação do Espírito Santo, mas com a sede de ter o transbordado do Espírito Santo sobre a sua vida, de ter o transbordado avivamento sobre a sua vida, de ter o transbordado de obediência à palavra de Deus sobre a sua vida, de ter o transbordado de ter um desejo, uma sede de oração sobre a sua vida, que a oração, mas eu já oro 10 minutos por dia, que ore 20, mas eu já oro 10 horas por dia, que ore 11, mas que a oração seja sempre crescente em sua vida. A plenitude, amados irmãos, o avivamento, ele não depende somente aqui no culto, mas da porta para fora, de quando você chegar lá fora, chegar amanhã, chegar na segunda-feira, e do que você vai fazer perante os seus amigos, de como você vai se portar na sua faculdade, de como você vai se portar diante das pessoas, de como vai ser o seu linguajar com aquele cara que é fora da igreja e que você gosta de agradar a ele, como vai ser o seu linguajar, como vai ser a sua postura. É isso que depende do avivamento da sua vida. É do quanto você é fiel ao Deus que você segue, é de quanto você reconhece quem é o seu Deus, é de isso. Amados, não tente limitar Deus na sua vida. Deus fala para Moisés, em uma de suas conversas com Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Não limite o poder de Deus na sua vida, mas que o poder dele revista a sua vida e que você possa, sem medo. Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele estava contando um caso que eles estavam em uma das favelas do Rio, e aquele traficante grande, com metralhadora grandona, e aqueles pastores com ousadia, no meio daquela favela pregando, e aquele traficante começou a olhar eles com cara diferente. Aquele pastor chegou e botou a mão no meio do peito dele, e falou: meu filho, abaixa a tua bolinha, que perante Deus tu não é nada. Amados irmãos, perante Deus, homem nenhum é nada. Mas é necessário que seu coração seja um coração alinhado a Deus, que seu coração tenha o desejo de querer o avivamento, mas de verdade. Como eu falei no início do Zé Maria, que não importa a doença, não importa os problemas, não importa o que te atinja, não importa quantas pedras vão te alcançar, quantas histórias de pregadores que nós escutamos, que com o tempo acumularam. Tem um pregador que eu escutei que ele acumulava as pedras que jogavam nele e botava no altar da igreja para lembrar que aquelas pedras não são nada comparadas ao Deus que ele servia. Quantas histórias nós escutamos, mas, amados irmãos, muitas das vezes nós brincamos. Já vi pessoas sendo curadas de câncer, já vi pessoas com milagres extraordinários, mas que não firmaram em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque não é o milagre, não é isso, o milagre é consequência. A vida extraordinária com Deus é consequência. Mas, amados irmãos, você deve ter uma busca. Primeiro você deve buscar, primeiro você deve orar, primeiro você deve ter uma vida alicerçada na palavra. É uma vida muito mais séria. E mais uma coisa que eu quero estar lendo aqui, Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. O que esse texto traz, amados irmãos? Vocês deverão receber poder. É um pouco de futuro, mas também de imperativo. Vocês receberão poder. Amados irmãos, o que esse texto está falando é: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para serem testemunhas. A palavra testemunha, no grego, significa mártir. Amados irmãos, testemunha, naquela época, era algo muito sério. Não é igual a gente conhece hoje. Testemunha era, você testemunhava algo a ponto de dar a vida por aquilo. Então, vocês receberão poder a ponto de dar a vida por em todos os lugares da terra. É isso que o Espírito Santo faz sobre a nossa vida. Amados irmãos,
que você seja empoderado por esse poder do avivamento sobre a sua vida, que o que a igreja, o pastor está conduzindo a igreja a buscar, não seja levado somente como mais um evento, mas seja algo constante na vida de vocês, não seja somente mais um dia, mas seja transformação na vida de vocês, que a sua forma de pensar seja renovada, que a sua mente seja transformada, para que seja feita a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que você venha viver alinhado ao nosso Deus, alinhado a esse Deus tão bom, a esse Deus tão gracioso. Amados irmãos, quantas vidas foram transformadas por oração. Lá na igreja, uma vez eu recebi a foto de uma moça, que ela já estava desorientada, e ela já andava torta, e começaram um clamor, daqui a pouco ela estava curada, andando normalmente, daqui a pouco ela estava levantando e colocando o dízimo lá na igreja, porque isso é o fruto da pessoa que vive o verdadeiro avivamento, isso é o fruto da pessoa que vive uma vida verdadeiramente com Deus. A pessoa, você não precisa de pedir nada, ela já vai dar o dízimo dela, ela já vai obedecer, ela já vai seguir a palavra de Deus, ela já vai buscar uma vida de oração, porque isso é fruto daqueles que buscam, isso é fruto do que Deus tem feito. Amados irmãos, Jesus Cristo, ele orou antes do seu batismo, ele orou no deserto, ele orou em diversos lugares. A Bíblia mostra muitos momentos de oração de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo precisava de orar, Jesus Cristo precisava de falar com o Pai, quanto mais nós. E uma coisa que chama a atenção em Jesus é que muitas das vezes, como aquele homem no tanque de Betseba, que estava há 38 anos, ele chega para o homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Com aquele cego, o que queres que eu te faça? Jesus Cristo sabia o que aquelas pessoas queriam, mas ele queria que as pessoas mostrassem dependência dele, porque Deus trabalha assim. Deus quer que você demonstre dependência dele. Deus não quer que seu coração seja cheio de vaidade, cheio de orgulho, achando que você é alguma coisa, mas que seu coração seja um coração quebrantado, um coração que fala: Deus, som do meu coração. Amados irmãos, a palavra quebrantado é como fosse destruir, é como fosse amputar, é aquilo que Jesus Cristo falou, que seu olho te faz pecar, arranque-o. Quando você fala assim: Deus, quebranta o meu coração, você está falando: Deus, arranque aquilo que me afasta de ti. Esse é o verdadeiro avivamento, arrancar aquilo que afasta você do Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando você fala com Deus: Deus, sonda o meu coração, mas você fala também: corrige os meus pensamentos, porque esse é o verdadeiro avivamento. Que você venha viver e venha pedir para que você seja desapegado das coisas materiais desse mundo, venha pedir para que você seja desapegado das coisas desse mundo, mas que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus na sua vida, que os seus planos sejam os planos de Deus na sua vida, que não seja você, mas seja Deus. Amados irmãos, pela oração, Ana, que era estéril, veio a ter Samuel. Pela oração, quantos da Bíblia foram transformados? Pela oração, Daniel, jogado numa cova, não foi tragado por aqueles animais, por aqueles leões famintos. Pela oração, quantas pessoas transformaram o mundo? Mas talvez você diga: Iago, mas isso é coisa do passado. Quantos exemplos hoje de transformação através da oração nós temos para dar? Quantos testemunhos aqui nessa igreja já aconteceram? Quantas coisas boas a gente escuta através da vida do pastor Marcelo, que com tanto amor tem cuidado de nós. Amados irmãos, lá em Atos 1,14 fala que todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Amados irmãos, a igreja, lá em Atos 2, a mesma coisa, perseveraram unanimemente. Em Atos 4, unânimes levantaram a voz a Deus. E qual era o resultado disso? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o que aconteceu? Pedro foi liberto. E o que aconteceu? O chão tremeu. O que aconteceu? O poder de Deus chegava quando a gente busca verdadeiramente. A gente busca e Deus atende o clamor da nossa vida. Ele atende o nosso coração. Tem um texto na Bíblia que fala: viva, Senhor, no meio do tempo.
Amados irmãos, o que eu quero trazer para você é, ter uma vida de oração, mas não uma vida pontual, uma vida de oração sem cessar, uma vida constante de oração. Talvez você diga, mas eu sou muito fraco, mas eu sou muito pequeno, mas eu sou isso, sou aquilo. Amados irmãos, a Bíblia sempre mostra Deus usando pessoas, muitas das vezes, inimagináveis. Como foi com Davi? Olha só, Davi foi escolhido por Deus, aquele homem fraco, diante de um gigante, todos caçoavam. Saul, nessa época, tremia de medo daquele gigante, e Saul era um homem alto, e tremia de medo. Aí chega um baixinho, chega lá, e enfrenta aquele gigante, e vence. Amados irmãos, Gideão tinha um exército de 132 mil. Daqui a pouco, Deus fala para que todos os medrosos, todo mundo tivesse com medo, fosse embora. Foi uma cambada embora. Daqui a pouco fala, quem beber água de um jeito tal, vai embora. Foi outra cambada embora. E o que sobra, amados irmãos? 300 homens contra um exército de 130 e poucos mil. O que eu estou falando? Gideão, quem era Gideão? Gideão era da menor das vilas. Amados irmãos, o que eu estou falando é que Deus pode usar quem Ele quiser. Raabe era prostituta e fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Raabe, ela era mãe de Boaz e bisavó de Davi. Olha só, uma prostituta. Amados irmãos, Jesus era de Nazareno. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pastor Marcelo é tricolor. Amados irmãos, pode alguma coisa boa tricolor? Olha o que Jesus faz. Amados irmãos, Deus tem algo sobre a sua vida. Mergulhe no Espírito Santo, saia da superfície, viva plenamente o Espírito Santo sobre você. Deus tem um avivamento verdadeiro para a sua vida. Ele está batendo na porta. Deus levantou o pastor Marcelo para fazer essa campanha, levantou a igreja para fazer essa campanha, porque está batendo na porta. E a mudança de Petrópolis pode partir daqui, do seu coração, da sua vida. E é isso que Deus quer fazer sobre você. É tudo isso que Deus quer fazer. Mas para isso, amados irmãos, você deve mergulhar. Para isso, você deve viver para a glória dele. Quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus levante cada um de vocês. Que a partir de hoje, você veja a palavra, mergulhe nela. Que você comece a orar, não se preocupe com o tempo. Uma campanha numa igreja, na PIBs de Curitiba, que eles botaram aquele crachazinho de hotel, escrito, igual o hotel mesmo, não perturbe, estou em devocional com Deus. Aí, para os irmãos da igreja botarem na porta, porque é isso que a igreja precisa de orar. Quantos de nós pedimos transformação, mas quantos de nós buscamos uma vida de oração? Quantos de nós criticamos, porque isso aqui está errado, isso aqui está errado, aquilo ali. Amados, se você tiver uma vida de oração, você vai ser igual o Zé Maria, não importa o que aconteça, o que importa é a minha paixão por alma, é as almas sendo conquistadas no reino, é o reino de Deus avançando, é a igreja crescendo, a igreja ganhando vidas. É isso que Deus quer sobre você, é isso que Deus quer sobre essa igreja aqui nesse lugar.